Olá, querido estudante, olá, querida estudante, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou Joab Guimarães, professor de redação do Enem, e você está aqui em um canal que trata exclusivamente da redação do Enem. Eu sei que esse foi o motivo que eu trouxe, ou que a trouxe aqui ao nosso canal, então seja muito bem-vindo, se for sua primeira vez, tá? Fique à vontade para explorar outros vídeos, vários vídeos nós temos aí com dicas mais curtas sobre a redação do Enem, mas especificamente eu gostaria de apresentar a você esse nosso novo projeto, se você é novo aqui no nosso canal. O pessoal que já está aqui mais tempo já conhece aqui essa iniciativa, tá? Inclusive, o pessoal que já está aqui há mais tempo, coloca aí, né, quando conheceu o canal, usa o comentário aí e diz quando é que foi conhecer o canal, há quanto tempo está participando aqui, o que está achando das aulas, legal? Para eu também conhecendo vocês. Então, se você é novo aqui no canal, saiba que eu estou iniciando um projeto, né? Essa é a segunda aula desse projeto e são aulas mais longas, não são vídeos curtos não, tá? Se você quiser se aprofundar no conteúdo, você então realmente vai assistir essas aulas do início ao fim. Conteúdo mais denso, conteúdo mais aprofundado em temas específicos da redação do Enem. Na primeira aula, eu falei ali sobre a compreensão da frase temática, né, do tema da redação do Enem e a abordagem completa. Muito importante essa aula. Caso você ainda não tenha assistido, você precisa realmente assistir esse conteúdo. Tem 1 hora de duração, é um conteúdo muito importante para você. Então veja bem, 1 hora de aula falando sobre um tema específico é muita informação, legal? Então eu espero realmente que você então sinta-se bem aqui no nosso canal, aproveite o conteúdo, use o ambiente de comentários aí para interagir, para fazer perguntas, para sugerir novos temas. Por falar em novos temas, deixa eu logo fazer uma ressalva aqui para o pessoal que já sugeriu um vídeo, uma aula sobre repertório sociocultural. Eu preciso dizer que realmente eu vou atender a esta solicitação de vocês. Eu sei que é algo importante, inclusive, olha, só para dizer para vocês que eu resolvi gravar um curso sobre isso. Claro que eu não vou conseguir colocar todo o conteúdo do curso nesta aula, vai ser uma aula de mais ou menos 1 hora, mas eu vou colocar o máximo de informação que eu puder para esclarecer o maior número de dúvidas possível de vocês em relação à formação de repertório sociocultural. Todas as incertezas, as dúvidas aí, né, os mitos, as maneiras equivocadas de estudar, eu quero resolver tudo isso nessa aula, tá? Lembrando, eu não vou conseguir colocar todo o conteúdo que eu tenho a respeito disso nessa aula, mas eu vou fazer o possível para colocar o máximo de informação que eu puder, tá bom? E por que eu resolvi gravar esse curso? Fica tranquilo que eu não estou vendendo nada para você, tá? Estou aqui de boa vontade. Quero gravar esse vídeo, quero dar o máximo de conteúdo para você, não estou te oferecendo nada. Se um dia eu tiver que oferecer, se você quiser participar do meu treinamento, ficar próximo de mim, receber minha orientação, aí você vai tomar a decisão de participar ou não. Por enquanto, eu quero simplesmente que você assista a esses vídeos, tá? E não comece a assistir esse vídeo agora achando que eu vou te vender nada no final. Não vou te vender absolutamente nada. Fique à vontade, eu quero realmente aqui oferecer um conteúdo de qualidade, gratuito, e a minha intenção é que você melhore a sua produção de texto, especificamente para a redação do Enem, legal? Mas assim, eu tenho esse curso e aí eu resolvi criar esse curso, é um curso de 15 módulos aí, exatamente, acho que 13 módulos na verdade, com muito conteúdo, porque isso é um problema grave, formação de repertório é um problema sério. Se você não tiver repertório sociocultural na redação do Enem e não souber usar de maneira pertinente e produtiva, possivelmente você não vai entrar para aquela faixa de notas dos 900 pontos, né? São os alunos que eu chamo de elite, a elite da redação do Enem, alunos acima de 900 pontos, tá? Então, assim, eu vou gravar uma aula aqui sobre repertório sociocultural, uma aula longa, uma aula densa, né, com conteúdo aprofundado sobre repertório sociocultural. E por que não estou fazendo isso agora? Porque pelo meu conhecimento de redação do Enem, você primeiro tem que saber planejar a redação, tá? Inclusive, na fase de planejamento, você deve selecionar seu repertório sociocultural. Então, se eu fosse falar logo de formação de repertório sociocultural, sem falar de planejamento, ficaria um pouquinho complicado, porque muitos conceitos que eu vou dizer na aula de formação de repertório, você precisa já ter conhecido ao estudar o assunto aí, né, do planejamento da redação. Por isso, então, essa aula de planejamento, tá? A outra já pode ser de repertório sociocultural, tá? Então, se você realmente acha que isso é uma necessidade agora emergencial para você, como alguns alunos já declararam aí no vídeo anterior, no vídeo da aula 1, usa também o ambiente de comentário para eu saber qual que é a aula que você precisa mais agora, tá? Eu vou ter sempre o cuidado de atender aí a maioria, tá bom? Então é importante, se você realmente quer tratar de algum assunto específico, que você de fato, né, sugira aí, use o ambiente de comentários para informar esse assunto, legal? Então nós vamos falar de planejamento. Eu acho que
assim, em caráter introdutório, já disse o que eu tinha que dizer. Claro, não quer demais pedir para você, se você é novo aqui no nosso canal, está chegando agora, que se inscreva. Nós estamos criando uma comunidade aqui, tá? Começamos esse trabalho assim de maneira mais presente, né, na internet agora em 2019. Eu estou saindo, não é saindo, mas eu estou também estendendo a minha atuação para a internet. Eu já tenho um trabalho reconhecido nos cursos presenciais e agora resolvi também buscar esse espaço na internet para poder alcançar o maior número de alunos possível, ok? Então, se você é novo aqui no canal, nós estamos criando essa comunidade recentemente, está muito bacana aí o engajamento das pessoas. E aí eu quero convidar você a se inscrever no canal e ativar aquele famoso sininho das notificações, tá bom? Não sei se você é produtor também de conteúdos, tem algum canal na internet, mas se você você realmente sabe da dificuldade que é, da trabalheira que é, né? Dá muito trabalho gravar vídeos. Você imagina gravar um vídeo de 1 hora de aula, né? Como eu estou fazendo aqui agora, isso dá muito trabalho. Eu acho que não é pedir demais, né? Simplesmente que você aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo nos grupos aí do WhatsApp, Facebook, para que a gente possa ter um alcance maior, né? A nossa relevância possa aumentar dentro da plataforma, dentro do YouTube, e nós possamos realmente ter um alcance maior. É tudo isso que eu peço para você aqui nesse vídeo, né? Eu sei que não é pedir demais, creio que não é pedir demais. Se você é um produtor de conteúdo, sabe da importância de se inscrever no canal, né? De compartilhar, de clicar no gostei aí, dar um like. Então é isso que eu peço inicialmente para você, legal? E vamos para a aula, a gente tem muito conteúdo para tratar, tá? Então vou compartilhar com você aqui a tela do meu computador para que você possa acompanhar os slides, né, que eu elaborei para a apresentação dessa aula, tranquilo? Então vamos lá, então, essa é a nossa aula 002, tá? Pretendo liberar uma aula semanalmente, uma aula mais densa, uma aula mais robusta sobre algum tema específico da redação do Enem. Uma aula por semana, pretendo liberar essas aulas para vocês, ok? Essa é a aula 002, não significa que só tem 2 vídeos no canal, tá? Se você está chegando agora, preciso te informar que existem muitos vídeos no canal, só que são vídeos mais curtos. Essa sequência de aulas que eu estou numerando, 001, 002, é um projeto novo que eu comecei agora, né, para fazer aulas mais longas, aulas mais densas, aulas que para você sair desse conteúdo de planejamento hoje, por exemplo, não tendo mais nenhuma dúvida sobre o assunto, beleza? Então vamos lá, vamos falar de planejamento da redação do Enem. Quando a gente fala de planejamento da redação do Enem, nós estamos no âmbito da competência 3, tá? A competência 3 diz assim, naquelas cartilhas que são liberadas para os alunos, diz assim, ó, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ok? É isso que diz de maneira bem genérica lá a competência 3. Evidentemente, houve mudança no padrão de avaliação dessa redação ao longo dos anos, tá? Não sei se você, desde quando você faz o Enem, mas eu, como um profissional que trabalho com redação do Enem há muitos anos, sei que houve um tempo que o que a gente entendia, né, por avaliação da competência 3 era algo bem diferente, né? Eu vou tratar aqui para você, vou explicar melhor o que eu quero dizer com isso. Há um critério aqui na competência 3 chamado configuração de autoria. Isso, os manuais, né, aqueles manuais que são disponibilizados para os alunos, o último foi disponibilizado em 2018 pela Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, né, estou gravando essa aula em 2019. Então lá eles falam de configuração de autoria e deixa muito claro o que é configuração de autoria hoje. Mas antigamente, até 2016, o conceito de configuração de autoria era outro. Tinha relação com a presença de repertório sociocultural na redação do Enem. Isso nos leva a entender que havia aqui um problema, tá? Um problema grave. Por quê? Porque o repertório sociocultural estava sendo avaliado duplamente, ou seja, na competência 2, que é a competência realmente responsável por avaliar o repertório sociocultural, mas também, até 2016, eu me lembro disso, me recordo disso, acompanho esse processo, o repertório também era considerado para a avaliação da configuração de autoria, que é uma condição necessária para o aluno tirar nota máxima na competência 3. O que acontece então? Em 2017 trocou a banca, né, de correção, saiu o Sebrasp, entrou a VUNESP, e a VUNESP definiu o seguinte, olha, não pode deixar o aluno ser prejudicado duplamente. Então quer dizer que se o aluno não tem repertório sociocultural, ele é prejudicado na competência 2 pela
em ausência do repertório, mas também na 3 porque não configura a autoria, isso não pode. Então vamos definir o que é configuração de autoria. Então, configuração de autoria, avaliado na competência 3, é projeto de texto, é planejamento prévio, legal? Então não tem nada a ver mais com repertório. De lá para cá, então de 2017 para cá, a exigência, né, ou pelo menos a necessidade de se elaborar um bom projeto de texto aumentou, porque agora a avaliação desse projeto de texto é que configura a chamada, né, autoria do aluno e o que é responsável pela obtenção de nota máxima na competência 3, tá? Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Então, a gente tem aqui hoje como condição para a competência 3, para a avaliação da competência 3, a elaboração de um bom planejamento, né, ou um projeto de texto. Nós vamos explicar o que é isso aqui, projeto de texto, e também o desenvolvimento de ideias, legal? Só que este tópico aqui, desenvolvimento de ideias, nós não vamos tratar aqui. Isso aqui já é objeto de uma outra aula. Dá para fazer uma aula longa, importante, só sobre esse assunto aqui, tá? Nosso foco hoje aqui é, portanto, o planejamento do texto, em outras palavras, o projeto do texto. Esse é o nosso foco, tá bom? É sobre isso que nós vamos tratar aqui nesta aula. Vamos avançar aqui então. Objetivo da nossa aula, tá bom? Anota aí os objetivos, porque se no final da aula eu não conseguir explicar tudo isso, deixar todos esses objetivos muito claros para você, você pode usar o ambiente de comentários e fazer perguntas, né, informando inclusive se eu não conseguir elucidar todas as questões, esclarecer, né, todos esses objetivos. Então, o primeiro objetivo nós vamos definir, ou um dos objetivos é definir o projeto de texto, não necessariamente na ordem que vão aparecer aqui, mas um dos objetivos é definir o projeto de texto. Você vai precisar entender o que é esse projeto de texto, porque você vai precisar elaborar um projeto de texto, tá? Um outro objetivo aqui é que eu vou apresentar nessa aula as 3 possibilidades mais comuns para o planejamento da redação do Enem, ok? Vou mostrar também aqui como é que é o planejamento das redações de nota 1000, como é que os alunos nota 1000, né, que alcançam a nota 1000, planejam as suas redações, baseado nessas 3 possibilidades mais comuns. Eu vou mostrar para você. Eu vou, na verdade, analisar esse tipo de planejamento, vou reconstruir ou refazer, vou partir da redação pronta do aluno e chegar ao planejamento que ele fez para poder desenvolver a redação, para que você entenda como é que você tem que fazer também. E ainda vou mostrar para você a relação que a proposta de intervenção tem com o projeto de texto, tá? Isso é uma relação íntima, inclusive se você errar a proposta lá, dependendo da maneira com a qual, né, você desenvolva a proposta de intervenção, você pode prejudicar o seu projeto de texto. Então, eu vou mostrar, estabelecer a relação entre a proposta de intervenção e o projeto de texto da redação. Então, são esses objetivos. Anota aí, né, verifica aí. Se eu não conseguir deixar tudo isso muito claro, você tem que me perguntar, usar o ambiente aí de comentários e fazer suas perguntas. Mas eu me preparei para deixar tudo isso aqui muito claro, para que você possa ter uma compreensão bastante completa sobre esse tema do planejamento da redação do Enem. Legal? Então é isso, né? Vamos falar então de projeto de texto, já aqui para que você comece a compreender o que é isso, comece a compreender o que é o projeto de texto. Eu vou trazer para você o que dizia o manual da redação do Enem em 2016. Dizia assim, olha, essa competência, falando de competência 3, tá? Essa competência trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência, da plausibilidade entre as ideias apresentadas. Então, dava um destaque aí para a ideia de inteligibilidade, um texto claro, né, coerente, plausível, de ideias plausíveis. E dizia só isso até 2016 no manual, tá? Isso aqui está na página 23 do manualzinho da redação, daquela cartilha da redação que é divulgada aos alunos, né? Em 2016, é esse o texto que está lá escrito. Agora, olha só como em 2017 a figura já muda, né? A coisa já muda de figura, porque nós vamos ter esse mesmo texto, mas que vai sofrer um acréscimo aqui. Vamos lá, vamos verificar. Esse texto está tanto em 2017 quanto em 2018, tá? Em 2017 ele está na página 21 e em 2018 ele está na página 17, legal? É assim que diz, ó, a competência 3, não mais essa competência lá, como estava dizendo lá atrás, né? Agora já chama de competência 3. A competência 3 trata da inteligibilidade do seu texto, ou seja, de sua coerência e da plausibilidade entre as ideias apresentadas, o que é garantido. Olha como é que você vai alcançar isso. O que é garantido. Então, gente, daqui para frente é o acréscimo, tá? No manual. Daqui para frente, ó. O que é garantido pelo planejamento prévio, olha só, planejamento prévio à escrita
pela elaboração, botei até aqui em negrito aqui, coloquei aqui em negrito, do projeto de texto. Então, o manual já deixou muito claro, 2017 e 2018, né? A valorização do planejamento da redação do aluno. Então, essa parte de planejamento ficou muito mais exigente a partir de 2017. Legal? Então, assim, só para que você entenda como é que o próprio manual da redação do aluno já está mostrando para ele a importância do projeto aí a partir desses anos, de 2017, 2018, né? Estou gravando essa aula aqui agora em 2019, ok? Então, se você estiver assistindo essa aula, independentemente do ano, né, 2020, 2021, é porque esta aula ainda está, né, vigorando, está bem atual. Se não, com certeza, né, já outras aulas já terão sido disponibilizadas sobre o assunto, atualizando as informações, legal? Vamos lá, vamos avançar aqui então na nossa aula. O que é um projeto de texto? Vamos ver o que o próprio manual diz, né, lá em 2017, ele também diz isso em 2018. O próprio INEP está definindo aqui, né, o projeto de texto. O INEP, junto com a empresa responsável pela correção das redações, no caso em 2017 foi a Fundação do VUNESP e em 2018 a Fundação Getúlio Vargas. Vamos ver como é que foi definido então o projeto de texto nesses 2 anos, 2017 e 2018. Vamos lá. Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação, ou seja, antes de você começar efetivamente a escrever a sua redação, você tem que elaborar um projeto, você tem que desenvolver um projeto, tá? Você tem que projetar o seu texto. Na verdade, você sabe que toda atividade humana que se pretenda bem-sucedida, né, tem que ter um projeto. Alguém vai fazer uma ponte, tem um projeto, a planta, né? Vai fazer uma casa, tem que ter o projeto, tem que ter a planta. Então é assim que funcionam as coisas. A redação do Enem também vai fazer, você tem que desenvolver um projeto. Não é sair e começar escrevendo. Eu sei que muita gente senta lá para fazer o Enem, né? E mais ou menos assim, o que eu faço no primeiro parágrafo? E aí fica esperando vir algumas ideias, as ideias vêm, ele coloca no papel, né? E aí ele diz, poxa vida, coloquei aqui 5, 6 linhas no primeiro parágrafo, na introdução, agora o que eu vou fazer no segundo parágrafo? Fica esperando a ideia vir, porque ele não tem uma estratégia de texto, ele não tem um projeto de texto, ele não definiu as ideias do segundo parágrafo, do terceiro parágrafo, tá? Não sabe quais são os argumentos, não antecipou esses argumentos na introdução, tá? Nem consegue visualizar ainda como é que vai ser a proposta, porque ele não tem definido ainda os argumentos. Então eu sei que há muitos alunos assim, mas isso não é o ideal, tá? Então aqui voltando para a leitura aqui da definição do projeto de texto, diz assim, ó, projeto de texto é o planejamento prévio à escrita da redação. Continua, então é o projeto antes de efetivamente escrever a redação. Continua aqui, é o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Olha, está dizendo aqui que esse esquema, esse projeto se deixa perceber. É nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese, quais os momentos de introduzi-los, você define o projeto de texto vai mostrar quais são os argumentos, né? Vai mostrar qual é a ordem que os argumentos estão apresentados no texto, né? E de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Assim, o texto que atende às expectativas referentes à competência 3 é aquele no qual é possível perceber a presença implícita de um projeto de texto, ou seja, aquele em que é claramente identificável a estratégia escolhida para quem está escrevendo para defender seu ponto de vista, ok? Então, gente, fazendo um resuminho aqui da definição dada pelo manual da redação, o projeto de texto é a estrutura subjacente ao texto. É o planejamento que você faz antes, você define os argumentos, né? Você mostra a ordem que eles vão aparecer no seu texto, ok? Então, assim, é esse projeto, é o plano inicial, é a planta da sua redação, tá? Que você vai fazer a planta ali para depois executar o texto, tá bom? Então, se você tem dúvidas com relação à elaboração desse projeto de texto, é aqui que eu entro, é aqui que essa aula é muito importante para você, para mostrar as possibilidades de planejamento que você tem à sua disposição para projetar um texto de muita qualidade, tá? É claro que ainda saber projetar o texto não é tudo. É preciso também que você saiba executar esse projeto. Mas isso aí a gente vai mostrando em outras aulas para vocês. Como construir uma introdução bacana, como é que você pode construir bons parágrafos de desenvolvimento, tá ok? Como é que você pode construir a proposta de intervenção. Então, isso aí são temas para outras aulas, legal? Vamos avançar aqui então. Pessoal,
Você que está me assistindo, dá uma olhada nisso aqui, tá? Presta muita atenção nesse ponto aqui. Para a gente planejar uma boa redação para o Enem, nós vamos ter que partir desse ponto de partida aqui, ó. Tema é igual problema. No Enem é assim, tá? Tema é igual problema. E por que eu sei disso? Ora, porque o próprio exame diz isso, que um tema é igual a um problema. Outra coisa que eu sei, tá? Quando eu leio lá competência 5, diz assim, ó. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, estou sabendo que eu tenho que tratar um problema. Agora, é muito importante você perceber que nem sempre esse problema vem muito claro na redação. Tá? Às vezes a frase temática não revela o problema de cara, mas você tem que entender que todo tema trata de um problema e se a frase temática não revelar de cara esse problema, você vai ter que identificá-lo, você vai ter que no seu texto apresentar a situação, a questão de maneira problematizada, ou seja, criando esse problema, porque senão, afinal de contas, você não vai conseguir intervir em um problema se você não houver, né, de fato, mencionado, criado esse problema, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui bem rápido. Enem 2006, o poder de transformação da leitura. O que é isso? De cara você não enxerga o problema. Então você vai ler os textos motivadores, vai recorrer aos textos auxiliares, né, aos textos motivadores, vai entender de que problema se está tratando e você então vai perceber o seguinte, por exemplo, em 2006, né, os alunos deveriam ter percebido o seguinte, ora, o tema está dizendo que a leitura é importante, mas eu preciso enxergar o problema. E qual que é o problema? Por exemplo, o problema é que nós não somos um país de leitores, nós não temos a tradição de ler muito. Então é isso que você tinha que enxergar lá na sua redação, tá? Para você poder problematizar o seu texto de modo que fosse possível apresentar aí, nesse caso de 2006, uma proposta de intervenção para o problema, porque se não criar problema, não há como, ok? Aqui lá eu elaboro um tema de redação em que a frase temática não revela o problema, porque eu quero que o meu aluno encontre, identifique, enxergue esse problema e passe então a tratar do texto na perspectiva de que está diante de um problema, né? Tratar do tema na perspectiva de que está diante de um problema, legal? Então esse é o ponto de partida, tema é igual problema. Por que eu quero que você entenda isso, que tema é igual problema? Porque a gente precisa analisar problema. Se eu sei que tema é igual problema, que todo tema do Enem é um problema, embora a frase temática às vezes não revele o problema, mas eu vou ter que encontrar esse problema, sabendo disso, que tema é igual problema, aí eu começo então a ver quais são as minhas possibilidades de analisar problemas. E eu pergunto para você, não é? Você sabe analisar problemas? Você sabe analisar esse tipo de problema que o Enem costuma trazer em seus temas de redação? Legal? Como é que a gente faz isso? Olha, basicamente, as melhores estratégias para você elaborar um bom projeto de texto, ou seja, para analisar os tipos de problemas que o Enem apresenta, é pelas relações de causa, tá? E consequência. Deixa eu dizer um negócio para você. Eu tenho absoluta convicção de que a terminologia mais adequada não é causa e consequência, é causa e efeito. Dizem os estudiosos, né, que os atos, ou melhor, os fatos possuem causa e efeito. E as ações humanas possuem razão e consequência, tá? Eu já estudei isso aí, tenho plena convicção disso, mas a nossa tradição, né, de ensino de produção de texto costuma tratar as coisas como causa e consequência, e eu não vou fugir dessa tradição, tá? Embora eu reconheça que as orientações que eu devo chamar de causa e efeito, eu vou chamar aqui de causa e consequência, como a maioria costuma fazer. Legal? Então, olha só, como é que eu analiso o problema? Eu analiso o problema pela relação de causa e consequência. Então, o problema tem lá as suas causas, mas o problema também produz as suas consequências. Sabendo disso, eu vou ter aqui algumas possibilidades para elaborar um bom projeto de texto. Legal? Então, quero que você fique muito atento quanto a isso. Vamos avançar um pouquinho. Então, pensa assim, olha, vou colocar aqui, dentro do meu planejamento, fazendo um planejamento rápido, vou colocar no centro o problema. Legal? E aí você começa a se perguntar assim, ó, por que esse problema acontece? Você pode fazer essa perguntinha. Se você fizer essa pergunta, a sua resposta vai ser uma causa do problema. Então, ou seja, o problema acontece por isso. Por isso. Então, essa resposta aí é a causa do problema, tá? Então, por exemplo, né?
Esse problema acontece por quê? Pela causa 1, pela causa 01. Então, você identificou lá uma causa do problema, tá? Ou então você diz, olha, por outro lado, existe uma outra causa para esse problema, é a causa 02. Por que esse problema acontece? Aí você registra lá na sua resposta. Resposta 1, resposta 2. Causa 1, causa 2, tá? Mas você também pode aproveitar a mesma oportunidade aqui de situar o problema ao centro, né? E apresentando e descobrindo aqui as causas dele. Você também pode perguntar assim, olha, quais as consequências, né, que esse problema gera, que esse problema produz aí para a sociedade. Então você pode anotar as consequências também, tá? Consequência 1, consequência 2. Você pode anotar mais consequências, mais causas, mas isso aqui já está bom para a gente exemplificar assim, o que eu quero dizer para você, né? Para que eu possa exemplificar aquilo que eu idealizei nesta aula. Olha só, então diante assim de duas causas, se você levantar duas causas e duas causas e duas consequências, você tem aqui na sua mão 3 possibilidades de desenvolver o seu texto, tá? Então você pode trabalhar só com as causas, você pode vincular as causas ao problema, tá bom? Essa é uma estratégia de texto. Você vai trabalhar só com as causas do problema, legal? Outra possibilidade que você tem é de trabalhar só com as consequências. Também você pode fazer isso também, tá? Trabalhar só com as consequências do problema. Então você vai mostrar a gravidade do problema através das suas consequências. Ou só através das causas, mostrando a relação de causa e efeito, são as causas do problema. Ou você trabalha só com as consequências do problema, legal? Agora, a terceira estratégia é juntar uma coisa e outra. Você pode trabalhar com uma causa do problema e uma consequência do problema. Legal? Legal até aqui para você? Então, estou mostrando isso daqui para você. Eu vou até mostrar aqui no próximo slide, né? As possibilidades são de trabalhar duas causas do problema, duas consequências do problema e trabalhar uma causa e uma consequência do problema. E aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui para você, então, fixar essa informação. Por isso que é importante você ter em mente essa perspectiva de análise de problema através das relações de causa e consequência. Porque se você identifica causas e consequências, você tem 3 possibilidades de planejar a sua redação. Legal? Então, mostra aí para mim os ambientes de comentários aí, diz como é que você costuma planejar o seu texto, se é assim mesmo, se é diferente. Olha, no Enem 2018, um aluno fez algo completamente diferente. Este aluno foi lá e disse assim, no segundo parágrafo, o lado positivo dos algoritmos, e lá no terceiro parágrafo ele colocou o lado negativo. Ora, o tema não perguntou nenhum lado positivo para esse aluno. Foi uma estratégia de texto dele diferenciada, usar o segundo parágrafo da redação para colocar o lado positivo dos algoritmos e depois mostrar o lado negativo no terceiro parágrafo, no caso são consequências, né? Questões negativas, e assim depois fazer uma proposta de intervenção. Ninguém estava esperando esse aluno criar e colocar esse lado positivo da questão, do problema aí, tá? Porque a frase já tratou logo como um problema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. O aluno, por conta própria, resolveu planejar um pouco diferente. Funcionou tanto que ele conseguiu uma nota 1000, tá bom? Então, causa e consequência, você tem, se você fizer a relação de causa e consequência, você tem aqui as suas 3 possibilidades de planejamento. 2 causas, 2 consequências ou uma causa e uma consequência. Legal? Muito bem, tá? Vamos aqui então dar sequência aqui à nossa aula de planejamento, partindo do princípio de que todo tema de redação do Enem trata de um problema. Dá uma analisada aqui comigo aqui nesses slides. Então, vamos imaginar o seguinte, você pegou o problema, né? Enxergou o problema, perguntou por que esse problema acontece, identificou aqui uma causa. Você também continuou buscando causas, encontrou mais uma. Então, está aqui o problema aqui no centro e disse assim, olha, esse problema é um problema, o problema que o Enem trouxe para você, você vai dizer o seguinte, ele acontece, por um lado, pela causa 1, por outro lado, pela causa 2, legal? Então, você vai trabalhar no seu texto com 2 causas do problema. Agora, o que você tem que fazer depois que você descobre essas causas? Ainda na sua fase de planejamento, legal? Eu sugiro que você faça o seguinte, tá? Você vai precisar fazer algumas perguntinhas aqui. Aí isso ainda, além de descobrir os argumentos do texto, nesse caso as causas, você vai ter que fazer umas perguntinhas aqui com relação ao seu texto. E uma das perguntas vai ter repertório esse parágrafo? Tá? Ou é sem repertório? Você vai construir
essa causa, porque assim, olha, se eu não deixei bem claro, deixa eu esclarecer aqui, tá? Talvez isso aqui muita gente já sabe, mas se de repente alguém tiver em dúvida, eu vou explicar melhor. Por que você vai identificar essas duas causas? Porque a causa 1 você vai desenvolver no segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento. A causa 2 você vai desenvolver no terceiro parágrafo, que é o segundo do desenvolvimento. Então você vai ter que fazer a perguntinha assim para você, ó. Vai ter que se perguntar. Esse meu parágrafo, ao ser desenvolvido aqui, não é? Esse meu argumento, melhor dizendo, ao ser desenvolvido, eu vou usar repertório para isso? Eu já consegui mobilizar repertório? Ok? Aí, se você disser que sim, você vai ter duas possibilidades, tá? Aqui. Esse repertório pode ser para o tema ou pode ser para o argumento. Se você disser que não, acabou, não tem que responder mais nada. Aí você vai verificar qual que é o seu repertório, se ele é para o tema ou para o argumento, já vai visualizar como é que você vai aplicar esse repertório para desenvolver esse argumento aqui da causa, tá? Então, é na aula de repertório que eu vou mostrar para você como é que você pode ter um repertório voltado para o tema e um repertório voltado para o argumento. Aliás, já há um vídeo aí do meu curso específico de formação de repertório para a redação do Enem. Eu divulguei uma aula de um dos módulos lá, tá? Que fala exatamente sobre isso. Então, procura aí a aula, eu acho que ela é intitulada assim, ó. Como selecionar um repertório sociocultural na fase de planejamento da redação. É algo parecido com isso, tá? Procura essa aula, ela é muito importante, tá? É isso aí, então. Você vai ter que, vamos dizer que você definiu que tem repertório, né? É uma dessas duas possibilidades. Esse repertório é voltado para o tema, vamos marcar aqui, legal. Então, você vai anotar aqui, não é? Você pode fazer isso mentalmente, se você tiver segurança para fazer. Senão, você vai anotar qual que é o repertório que você vai usar para desenvolver esta causa aqui, tá? Esse argumento. Legal? Você vai fazer o mesmo processo com relação à causa 2. Vai ter repertório? Se vai, qual que é o repertório? E qual é a natureza dele? Ele é voltado para o tema ou voltado para o argumento? Então, também, tudo isso aqui faz parte do seu planejamento, legal? Se não tiver repertório, você marca simplesmente, né, aqui essa opção, ó, não vai ter repertório. Agora, se você não tem repertório para o parágrafo, para desenvolver o argumento, você realmente precisa saber construir bons parágrafos de desenvolvimento sem repertório sociocultural. Não é nenhum pecado deixar um parágrafo sem repertório, mas precisa saber fazer. Porque eu vejo muitos alunos que têm um parágrafo razoavelmente, né, bom em tamanho, em qualidade, porque tem repertório, e quando vai para o outro parágrafo sem repertório, fica um parágrafo de 4, 5 linhas muito pequeno, né, mal desenvolvido, então isso não pode acontecer, tá? Vamos lá, vamos dar um avanço aqui. Olha só, gente, a mesma situação acontece se você trabalhar com as relações de consequência. Digamos que você vai trabalhar com duas consequências, tá? É legítimo, pode fazer isso, trabalhar com duas consequências. Inclusive, em 2018 agora, né, o meu aluno, inclusive eu analisei a redação dele, está no canal aí, análise da redação dele, do Paulo Renan. Então, o Paulo Renan conseguiu 980 na redação do Enem e trabalhando com duas consequências do problema, tá? Do problema da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Trabalhou com duas consequências, perfeito lá, conseguiu 980, não conseguiu 1000 porque, na verdade, ele teve alguns desvios na competência 1, vistos, né, apenas por um dos avaliadores. Houve um avaliador que enxergou mais de 2 desvios e o outro não. Então, houve uma discrepância e ele ficou com 980, tá? É isso aí, trabalhou com duas consequências, então, Paulo Renan, se você quiser dar uma olhadinha no canal, que você vai ver a análise que eu fiz da redação do Paulo Renan. Gente, mesma coisa acontece, olha lá, duas consequências, eu vou pensar qual que é o repertório sociocultural, né? Se esse repertório sociocultural vai ser voltado para o tema ou para o argumento, se vai ou não ter repertório sociocultural, qual é o repertório sociocultural, você vai ter que considerar isso na fase de planejamento, tá? Então, para ficar bem claro, fase de planejamento é para selecionar repertório sociocultural. Desculpe, para começar assim, ó, fase de planejamento é para selecionar em primeiro lugar os argumentos do texto, mas também para selecionar o repertório sociocultural, tá? Eu não coloquei aqui, mas assim, pessoalmente eu costumo orientar meus alunos até para encontrar já alguns sinônimos, ainda no planejamento, olha só, alguns sinônimos para as palavras principais do tema, para evitar que fique repetindo aí, né, demasiadamente essas palavras. Então, todo tema traz em si alguma palavra que naturalmente é a palavra que vai aparecer mais, que vai tender a aparecer mais no texto. A palavra mais insistente.
Então você precisa já encontrar alguns sinônimos para evitar a repetição dessa palavra. Você já pode fazer isso na fase de planejamento, mas eu não quero mencionar isso porque isso não é uma regra. Mas o que você precisa fazer na hora de planejar a redação é selecionar os argumentos e selecionar o repertório sociocultural voltado aí ou para o próprio tema ou para o direcionado para o argumento em si, tá? Então, gente, estou mostrando para você que você pode trabalhar com as relações de causa e causa, duas causas do problema. Nesse caso aqui em tela, que eu estou mostrando para você, trabalhar com duas consequências do problema, mas ainda a outra possibilidade é trabalhar com uma causa e uma consequência. Você vai fazer a mesma coisa, vai procurar repertório sociocultural para desenvolver esses dois parágrafos, o parágrafo da causa e o parágrafo da consequência, só lembrando, né, que o repertório pode ter relação com o tema ou com o argumento, tanto faz, tá bom? No meu curso específico de repertório sociocultural, eu deixo isso muito claro, dou exemplo de como é que o aluno pode fazer isso aqui, tá? Legal, gente, vamos avançar um pouquinho aí. Tá? Vamos exemplificar então com o tema do Enem 2018, refazendo o planejamento aqui de um aluno, tá? Olha só, o aluno disse assim, o problema é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Esse era o problema, apresentado pelo tema da redação. Então o aluno diz assim, ó, sabe qual é o problema aí? Por um lado, é que as pessoas navegam sem autonomia, acesso à internet sem autonomia. Então o problema é que é a falta de autonomia dos usuários. Legal? Navegação sem autonomia. Eu coloquei assim aqui. Essa é uma causa. Por outro lado, esse aluno pensou o seguinte, agora não vou atrás de outra causa não, vou atrás de uma consequência. Qual é a consequência da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet? A consequência, na visão desse aluno, é a formação de bolhas virtuais, ok? Então ele vai trabalhar com uma relação de causa e consequência. Olha só como esse aluno fez, ó. Ele foi, para falar da navegação sem autonomia, ele trouxe um repertório, né? Aí ligado à internet, ligado ao tema, para desenvolver esse parágrafo dessa causa, que foi uma referência ali a Humberto Eco, quando ele diz, né, que a internet originou uma legião de imbecis, e lá para desenvolver o terceiro parágrafo, que é o da consequência, ele apresentou como repertório, né, identificou como repertório ali a supressão das peculiaridades e a assimilação das características do grupo, que é um conceito vindo da psicanálise de Freud. Então ele já identificou os argumentos, causa e consequência, identificou também qual que seria o repertório para cada um desses argumentos e foi para desenvolver o texto. Legal? Vamos ver aqui então essa redação, fazer uma leitura rápida dela para você verificar. Então, para o sociólogo Manuel Castells, o advento da era da informação significou uma mudança nas relações de poder. Enquanto na era industrial o cenário era regulado pela posse dos meios de produção, na nova fase, o domínio político, econômico e social tornou-se vinculado ao controle da produção, do processamento e do compartilhamento de dados. Tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internautas de acordo com suas preferências, prática a qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia, olha aqui, ele já antecipou a causa, né? Ausência de autonomias, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para você, uma vez sustentada pela ausência de autonomia dos indivíduos, essa aqui é a causa do problema, tá? Constitui o alicerce para o surgimento de bolhas virtuais, que é a consequência do problema. Deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar algo para você, olha, é muito importante para a boa, né, ou para a identificação do projeto de texto, que você antecipe as ideias, os argumentos já na introdução, como foi feito aqui, tá? Eu oriento meus alunos sempre a fazerem assim. Porque quando você mostra na introdução quais que são os argumentos do seu texto, você deixa uma mensagem muito clara para o seu avaliador. Eu planejei esta redação. Então, toda vez que o avaliador enxergar na introdução os argumentos da redação, ele vai saber que está diante de um texto planejado. E isso é muito bom, porque ele já vai começar a perceber o aluno como um aluno que sabe planejar, como um aluno, portanto, diferenciado, tá legal? Então, assim, usa aí o ambiente de comentários, diz para mim se você é do tipo que antecipa, que costuma antecipar argumentos na introdução do texto ou não. O meu conselho pessoal é que você faça isso. Se ainda não sabe, não é difícil aprender isso, tá? Não é difícil de fazer isso. Comece já a encaixar, a antecipar os argumentos do texto já no parágrafo de introdução, para que o avaliador
já na introdução, possa identificar o seu planejamento. Legal? Então, isso é muito importante. Então, o que esse aluno vai fazer agora? Ele vai desenvolver a ideia da causa da ausência de autonomia no segundo parágrafo. E no terceiro parágrafo, vai falar do surgimento das bolhas virtuais. Vamos ver aqui? Então, em primeira análise, o controle da atividade dos usuários da rede é possibilitado pela navegação sem autonomia do internauta a páginas ou grupos específicos. Quanto a isso, o filósofo italiano Umberto Eco afirma que a internet originou uma legião de imbecis, sendo o ambiente virtual desprovido de hierarquia. Assim, a qualidade dos sites acessados e a escolha dos itens pesquisados são determinados pelo próprio sujeito, o qual depende de sua responsabilidade para não ser manipulado. Nesse sentido, a escola emerge como um decisivo agente de socialização, já que, ao formar cidadãos mais autônomos, contribui para diminuir a influência de mecanismos de filtragem nos indivíduos. Então veja que aqui a ideia é tratar lá daquela falta de autonomia dos usuários, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes, é só para você entender que realmente aqui esse parágrafo trata da causa. Vamos lá, o segundo parágrafo então vai tratar da consequência, ok? Que é a formação de bolhas virtuais. Além disso, a seleção do conteúdo exibido aos usuários com base no seu histórico leva à formação de bolhas virtuais, que é a consequência, né? Considerando que eles são direcionados, sobretudo nas redes sociais, para páginas nas quais é compartilhado um mesmo interesse. Segundo o médico e criador da psicanálise Freud, um indivíduo, ao ser inserido em um grupo específico, tende a suprimir suas peculiaridades para assumir as características predominantes no ambiente em que se encontra. No caso da internet, esse fenômeno, além de ocorrer, é agravado, uma vez que a própria escolha de integrantes de um espaço é feita a partir de opiniões convergentes. Ok? Então, aqui ele trata da consequência do problema. Legal? Vamos avançar? Vamos ver a proposta de intervenção, então? Portanto, a manipulação das pessoas no meio digital, favorecida pela falta de autonomia nesse contexto, leva à formação de grupos, os quais só compartilham um único interesse. Logo, cabe às escolas, instituições que desenvolvem sujeitos autônomos, a tarefa de alertar acerca da necessidade de navegar com responsabilidade pela internet. Olha, tratando daquela causa lá da falta de autonomia, né? Por meio de palestras e discussões sobre o assunto, envolvendo a disciplina de filosofia e sociologia, a fim de formar cidadãos que não sejam controlados pelas ferramentas virtuais. Uma segunda proposta de intervenção, né? Ademais, as redes sociais, principal espaço causador das bolhas de pensamento e gostos, deve facilitar a interação de ideias divergentes mediante a criação de páginas voltadas para a troca de opiniões. Só assim, o controle de indivíduos na era da informação será solucionado. Legal? Sem muitos comentários aqui, porque o objetivo não é avaliar propostas aqui, não é? Então, vamos avançar aqui. Gente, 3 pontos importantes que eu quero destacar com vocês agora, tá? Vamos lá, que são algumas dúvidas que eu vejo relacionadas ao planejamento de texto. Primeiro é a importância de antecipar os argumentos. Eu já mencionei para vocês, tá? Então, quero frisar esse ponto aqui, quero reforçar esse ponto. É muito importante para o projeto do texto, para a identificação do projeto de texto, que você aprenda a antecipar os argumentos já na introdução. É muito importante, tá? Já tratei disso, só quero reforçar com você aqui agora. Outro ponto que eu quero lembrar para você é que a proposta de redação tem relação com o projeto do texto. Deixa eu explicar esse negócio aqui para você. Olha, funciona assim, ó, você tem sempre que ter em mente que a proposta de intervenção tem que ser suficiente para resolver toda a problemática que você construiu durante o seu texto. Então, olha só, se você pegou o problema e apontou 2 causas para esse problema e essas causas são distintas, ok? São causas diferentes, você vai precisar apresentar ou uma só proposta que seja suficiente para resolver essas 2 causas, para combater essas 2 causas, ou, o que é mais provável, você divide a sua conclusão, o seu parágrafo de conclusão em 2 propostas, uma proposta direcionada ao combate de cada causa apresentada no desenvolvimento do texto. Beleza? Então é assim que você tem que fazer, tá? Ou você dá conta de resolver todas as causas com uma só proposta, ou então você faz 2 propostas
para resolver as duas causas. Só lembrando que não há necessidade de que as duas propostas sejam completas, né? Naquela perspectiva de que tem que ter o agente, a ação interventiva, o modo meio, o efeito e o detalhamento. Não, basta você preencher uma proposta só, completá-la e a outra pode ficar incompleta mesmo, ok? Outro ponto aqui, gente, que é e como localizar a tese. Tem um aluno que, a primeira coisa que ele pergunta, professor, como é que é a tese? Como é que é localizar a tese? Gente, o que é tese? Primeiro vamos definir o que é tese, né? Porque eu percebo que tem muita gente que acha que a tese é uma afirmação que ele tem que fazer. E se ele não fizer esse negócio, assim, ele não tem uma tese, tá? E tem muito professor aí também que não consegue explicar bem esse assunto e gera uma confusão danada na cabeça do aluno. Primeiro vamos deixar claro o que é uma tese. Uma tese é uma opinião, é um ponto de vista. Então, tese é opinião emitida sobre um determinado assunto. Olha, se você seguir esse tipo de planejamento que eu apresentei aqui, o que vai ser a sua tese? Se você estiver trabalhando com duas causas, a sua tese vai ser a vinculação das duas causas ao problema apresentado no tema da redação. Então, você vai dizer assim, olha, esse problema é um problema grave e que acontece por isso, por isso. Então, todo esse conjunto do tema, problema, mais as causas, compõe a sua opinião. Você está dizendo que esse é um problema que acontece por isso, por isso. Ora, você emitiu uma opinião ao fazer isso. Tanto é verdade que alguém pode questionar e dizer assim, ó, não, mas espera aí, essas não são causas verdadeiras do problema. Eu discordo disso. Eu acho que as verdadeiras causas são essas, né? Quer dizer, como é passível de negação, né, e de discordância, você tem uma opinião. Então, você tem que entender também que uma coisa é fato e outra coisa é opinião. Você não pode colocar na sua introdução um monte de verdades absolutas, que todo mundo já sabe o que é. Não, você tem que emitir uma opinião. E se você seguir essa estratégia de planejamento que eu estou mostrando para você, sempre você vai ter diante de si uma opinião, tá? Seja a vinculação das causas ao tema problema, ou a demonstração da gravidade do problema através das consequências, ou ainda estabelecendo uma relação de causa e consequência, mostrando uma causa do problema e uma consequência deste mesmo problema por outro lado, tá bom? Então, todo esse conjunto aí, gente, vai ser a tese. Não fiquem preocupados quanto a isso não, tá bom? Tudo isso aí vai ser a tese. Legal? Compreendido isso, vamos lá, vamos avançar. Gente, o que nós vamos fazer aqui agora, né? Nós estamos aqui, acho que já chegando aí aos 50 minutos de aula, mais ou menos, né? Nós vamos analisar aqui, fazer uma análise de uma redação para você perceber aqui como é que essa redação está bem organizada e eu consigo, enquanto leitor, né, e com uma experiência, né, de avaliador de redações de alunos que eu tenho, enxergar o planejamento dessa redação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque é importante que você também saiba fazer esse planejamento. Caso contrário, né, você vai ser penalizado na competência 3, porque essa é uma competência que exige de você a identificação de um projeto de texto. Se você não fizer um bom projeto de texto, e se ele não for percebido pelo seu avaliador, você certamente não vai alcançar 200 pontos na competência 3. Legal? Então, nós vamos ler essa redação e, após a leitura dessa redação, nós vamos aqui, então, refazer os passos desse aluno, ou desta aluna, que eu não me recordo aqui se é um rapaz ou uma moça, refazer os passos dele ou dela para verificar, então, como esse aluno, esse estudante, construiu seu projeto de texto. Legal? Vamos lá? Consoante o filósofo Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Legal? Já começou com uma citação aí, tá? A partir dessa ideia, infere-se que, apesar de o ser humano possuir a liberdade de escolher produtos e gostos, né, é, na atualidade, manipulado pelo controle de dados na internet, que tem exercido coerção sobre o comportamento do indivíduo. Tal problemática ocorre devido, entre outros fatores, à ausência de informação. Se ocorre devido a, então isso aqui é causa, né? A ausência de informação e também, olha só, a falta de fiscalização desses mecanismos. Esse aluno está trabalhando com duas causas, ou essa aluna, depois nós vamos ver quem que é. Acho que eu coloquei a referência aqui no final dessa redação. Gente, está muito claro aqui então para nós já o projeto de texto desse aluno. Ele entendeu aqui, recebeu o problema, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, e diz que esta problemática, está aqui, ó, ele está entendendo que isso é um problema, ele diz que essa problemática
entre outros fatores, ou seja, entre outras causas, né? Decorre da ausência de informação por um lado, essa é a causa 01, e da falta de fiscalização desses mecanismos por outro. Então, ausência de informação por um lado, falta de fiscalização por outro. São os dois argumentos desse texto. Agora, eu como leitor, olha só, e avaliador, já vou ver o segundo parágrafo desse aluno, procurando ver como é que ele desenvolveu a ausência de informação. Como é que ele estabeleceu a relação da ausência de informação com o problema da manipulação do comportamento do usuário. Vamos lá então ver como é que ele fez isso? Olha lá. Nesse sentido, o desconhecimento sobre o assunto, gente, é importante isso aqui, tá? Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui ele chama de ausência de informação. Aqui ele chama de desconhecimento sobre o assunto, tá? Para que você não fique repetindo o argumento do mesmo jeito. Senão demonstra aí uma certa dificuldade sua, né, de encontrar sinônimos para as expressões, tá? E pode prejudicar lá na competência 4, que é a competência que avalia a coesão, tá? Então veja que ele fez direitinho aqui. Chamou aqui o argumento de ausência de informação e depois lá na hora de desenvolver já começou chamando aqui de desconhecimento sobre o assunto. Então nesse sentido, o desconhecimento sobre o assunto corrobora a existência do problema. Diante desse fato, a obra 1984 do escritor George Orwell apresenta uma sociedade na qual há uma manipulação exercida pelo grande irmão. Olha o repertório aqui relacionado ao tema, né? Porque esse livro fala de uma manipulação das pessoas, né? E o tema também da redação fala de manipulação. E agora ele vai comparar essa realidade do livro fictícia, né? Com o contexto atual da manipulação pelo controle de dados na internet, né? Então ele diz assim, ó, de maneira análoga, nos dias atuais, o controle dos gostos e o estímulo ao consumo exacerbado por meio de propagandas de notícias nas redes sociais, além da divulgação de produtos e de serviços na internet, moldam o comportamento da população de acordo com o que é desejado. Nesse cenário, a ausência não só de campanhas informativas nas mídias sociais, como também de debates e de palestras nas escolas e nas comunidades, dificulta o esclarecimento e o desenvolvimento crítico dos indivíduos. Logo, torna-se árduo reverter a situação. Observe então que ele foi fiel à ideia aqui de que a ausência de campanhas para informar as pessoas, o desconhecimento sobre o assunto, tem relação com esse problema. Ele não abandonou essa ideia, tá legal? Então, só para voltar um pouquinho aqui, o que esse aluno ou essa aluna tem que fazer? Agora, no terceiro parágrafo, tem que mencionar a falta de fiscalização, legal? Se isso não for feito, o projeto de texto foi estragado, foi prejudicado, mas é claro que vai fazer isso aqui, né? Afinal de contas, essa é uma redação nota 1000. Vamos lá então para o terceiro parágrafo. Ademais, a ineficácia de mecanismos de fiscalização do controle de dados também agrava essa problemática. Segundo o conceito de indústria cultural dos sociólogos Theodor Adorno e Max Horkheim, há uma massificação da cultura como forma de padronização do ser humano com a escolha de produtos criados próprios para o mercado. Nessa perspectiva, seguindo esse viés, nota-se que a internet faz uso dessa ideia, uma vez que, muitas vezes, busca introduzir no indivíduo, de forma coercitiva e generalizada, noções prontas que atendam às exigências dos meios de manipulação. Desse modo, a ineficácia de leis que fiscalizem e que regulamentem essas intenções, como o Marco Civil da Internet no Brasil, contribui para a perpetuação desse quadro deletério. Legal? Então, a ineficácia de mecanismo de fiscalização. Beleza, gente? Claro que esse aluno aqui tem muita qualidade ao escrever, ou essa aluna, né? Porque, mais uma vez, ele busca sinônimos. Ó, o argumento que ele chamou de falta de fiscalização e depois ele chamou aqui, olha, de ineficácia de mecanismo de fiscalização. Já deu uma mudada, já deu uma diferenciada aqui para não ficar tratando o argumento sempre com o mesmo nome. Belezinha? Então é isso, gente. Essa redação é fiel até agora ao projeto de texto. Falta ainda algo para a gente realmente dizer que o projeto de texto não houve falha. Falta verificar se a proposta de redação é realmente suficiente para resolver, ou pelo menos para combater, as duas causas apresentadas, que é a ausência de informação e a falta de fiscalização. Legal? Portanto, nós vamos agora analisar a proposta de intervenção na perspectiva de identificar se os dois argumentos aqui
falta de informação, ou melhor dizendo, ausência de informação e falta de fiscalização, se eles estão contemplados pela proposta de intervenção. Vamos lá? Portanto, a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet é um problema que aflige a sociedade atual e que necessita ser combatido. Para tanto, aqui vai entrar a proposta, tá? É dever do Estado, por meio do Ministério da Educação e de suas secretarias, olha, o agente de Estado, em parceria com as famílias, inserir nas escolas públicas e nas privadas, desde as séries iniciais, a educação digital. Olha a falta de informação aqui, ó. Está resolvendo o problema da falta de informação. Com a inserção não só de aulas na grade curricular, mas também de debates e palestras com especialistas no assunto, com o intuito de desenvolver senso crítico dos indivíduos, para que esses possam adquirir discernimento e serem capazes de tomar decisões. Veja bem, então buscou a agente escola, né, para trabalhar a questão aqui da educação digital, para que esta falta de informação deixe de acontecer, tá? Não aconteça mais falta de informação. Primeira causa foi combatida. Vamos ver aqui agora. Aqui no conectivo de soma, né, no outro sim, vai iniciar uma nova causa. Vamos analisá-la? Outro sim, é fundamental que o governo federal, por intermédio de parcerias público-privadas, amplie a fiscalização dos mecanismos de manipulação ao tornar efetivas leis como as do Marco Civil da Internet, a fim de dissolver esse mal e de gerar homens livres de suas próprias escolhas. Olha só, então aqui agora nós temos na segunda proposta uma medida, né, para combater o problema da falta de fiscalização, que nesse caso é a ampliação da fiscalização dos mecanismos de manipulação. Né? Então veja bem que esse aluno se preocupou em resolver, ou pelo menos em apresentar medidas interventivas para as duas causas que ele apresentou. Veja você, se esse aluno não faz isso, aqui, se ele só apresenta uma medida para uma das causas, o projeto dele falha. Eu tive um aluno no Enem 2018, né, que falhou porque esqueceu uma das causas, de colocar uma medida para uma das causas, falhou. Na verdade, lá houve uma discrepância no texto dele. Teve um avaliador que percebeu essa falha no projeto de texto, porque as duas causas não foram, não se apresentou, né, em medidas interventivas para as duas causas. Um avaliador percebeu isso, né, essa falha no projeto de texto, o outro não. Por isso ele levou um 180 na competência 3, ok? Realmente isso precisa acontecer, tá bom? Muito bem, pessoal, então nós fizemos aqui, né, já estamos aqui mais ou menos com 1 hora de análise, né, de aula sobre planejamento de texto, tá? Eu não sei se nesse momento que eu estou falando eu estou na sua tela toda, eu estou só num cantinho aqui, isso vai depender muito de como é que está o meu rosto aqui, né, especificamente os meus olhos, porque às vezes esse trabalho eu estou fazendo sempre à noite, então às vezes eu estou com os olhos vermelhos já de cansado, porque passei a tarde exposto ao computador, vem também o sono, tá? Então se eu estiver no seu cantinho agora, é porque eu estou gravando essas aulas sempre à noite, tá? Se eu estiver aí na sua tela toda, nesse finalzinho de vídeo, é porque eu me achei no direito, né, de não assustá-lo de repente, e nem assustá-la com a minha aparência em face aí do meu ar de um pouco cansado para fazer esses vídeos, né? Agora já são 12h26 aqui no meu relógio. Às vezes eu termino esse vídeo depois de 1 hora, alguns vídeos eu termino já há mais de 1 hora. É o único espaço que eu tenho. Tenho muita carga horária com os meus alunos dos cursos presenciais, né? Dou aula nas turmas regulares, tenho os meus cursos específicos de redação, tenho os meus alunos da escola pública, quer dizer, tenho meus alunos dos cursos online, tanto o meu curso geral de redação para o Enem, quanto o meu curso mais restrito ali de formação de repertório sociocultural. É muita coisa. E como eu decidi fazer esse projeto de gravar esses vídeos para vocês, para ajudar muita gente, o único tempo que eu tenho é assim, depois das 11 horas. Então, depois das 11 horas, meia-noite, é o tempo que eu dedico para gravar esses vídeos, tá bom? Espero realmente que tenha ficado tudo muito claro para vocês sobre planejamento, tá? Espero que então, que a partir de agora você não tenha mais nenhuma dúvida com relação ao planejamento. E também eu espero de você a sua contribuição, o compartilhamento desse vídeo, né? A indicação do nosso canal para outros alunos, para que a gente possa aumentar essa nossa comunidade,
aumentar ali a nossa relevância dentro da plataforma, dentro do YouTube, alcançar novos alunos. É tudo isso que eu espero de você. Estou gravando isso daqui com extrema boa vontade de ajudar você, não estou te oferecendo nada nesse vídeo, não é um vídeo de 1 hora que eu vou me esforçar 1 hora para depois fazer uma venda, não. É um vídeo aqui com conteúdo gratuito para você, tá? Assista e indique esse conteúdo também, não sei se eu vou deixar esse conteúdo disponível por muito tempo, afinal de contas esse é um conteúdo, né, que também está lá dentro dos meus cursos de redação, então não sei se eu vou deixar disponível por muito tempo, mas aproveita aí e assista essa aula, compartilha com outras pessoas, tá? Indica o nosso canal, se inscreva se ainda não for um dos nossos inscritos. A gente fica por aqui, né? Eu me despeço de você agradecendo aí a sua audiência, sua atenção, seu carinho, né, o seu apoio em contribuir com o nosso projeto, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos. Eu acho que já a próxima aula eu já posso falar então de repertório sociocultural. Vai ser uma aula bem interessante. Forte abraço, fiquem todos bem. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.